Fala meu amigo, tudo bem? Eu sou o Wellington, seu professor de Excel, e hoje nós vamos começar pelo básico. Quando você abre a sua planilha, quando você começa a navegar por ela e começa a entender o mundo das fórmulas, tem algumas regrinhas aí que você precisa aprender e dentre elas os operadores. Os operadores são divididos em dois grupos, né? O primeiro que são os operadores simples, operadores aritméticos, esses que você ouvia lá na sua sala, na classe de aula, né? Que são soma, subtração, multiplicação e divisão. Tem mais alguns outros aí, mas esses quatro resolvem seu problema basicamente. E nós temos também os operadores de comparação. Esse segundo grupo, os operadores de comparação, a gente vai falar muito sobre eles porque sempre que a gente quer avançar um pouquinho no Excel, a gente vai ter que falar um pouquinho das partes de condicionais, fórmulas C, fórmulas realmente que só dão um resultado quando valores são comparados, tá? Então, temos operadores simples e operadores de comparação. Vamos começar pelos operadores simples, vamos lá para o Excel que eu vou explicar como eles funcionam. Vamos lá? Então, nós temos aqui duas colunas, né? A coluna onde nós estamos colocando os primeiros números, o número 1, e aqui a coluna do número 2 e a coluna do resultado, perfeito? Então, eu estou vindo aqui na coluna do resultado, eu vou colocar aqui ó, com o mouse, eu vou apertar no igual, e sempre que você coloca o igual, o Excel já entende que uma fórmula será aplicada. Então, quando você vai escrever um texto, por exemplo, sabe quando você vai escrever um texto que é por tópicos? Você não pode colocar o igual, não é indicado usar o igual, porque o Excel realmente entende que você aqui vai aplicar uma fórmula, ok? Então, colocou um igual, então você já tem, você já pode começar a sua fórmula selecionando o primeiro campo. Coloca então um mais entre os dois campos e seleciona o segundo, simples assim, coloca um Enter e o Excel já vai te dar o resultado. Tá vendo? Então, 1 mais 2, resultado 3. Perfeito. Se eu vim aqui ó, e coloco agora este cara, né? O A1, o A2 no caso, né? Coluna A, célula 2, o A2. E coloco menos o B2, né? Coluna B, célula 2, seleciono ela, dou um Enter, perfeito. Eu posso fazer então também da mesma forma a multiplicação. Eu posso ir com o mouse, né? Você pode ir com o mouse, eu estou navegando aqui, ou eu posso ir ainda com a setinha, tá vendo? Ó, posso ir navegando com a setinha e selecionando onde eu quero. Peguei de novo o A2 lá e eu coloquei o sinal. Então 1 vezes 2, resultado 2, perfeitamente aplicado aqui. Se eu venho e mudo um desses resultados, ele já está atualizando para mim o valor da multiplicação, perfeito? Eu posso dividir também. Pego este e o sinal da divisão é essa barrinha aqui, ó. Então, este cara dividido por este, 1 dividido por 2, meio, né? 1 por 2, resultado meio. Posso mudar isso aqui para um 4 e ele está atualizando o resultado para mim. Simples assim de fazer e esses são os operadores simples, perfeito? Então, eu vou colocar a lista aqui para você, ó. Quais são os operadores simples? O operador de soma, operador de subtração, operador de multiplicação, né, que a gente usa o asterisco para fazer multiplicação dentro do Excel, e o operador de divisão. Perfeito? Você usa aqui então o operador de divisão. Eu vou clicar aqui dentro, né? Quando você quiser clicar dentro, ó, usa o F2 e você consegue clicar dentro. Beleza? E agora eu tenho operadores de comparação. Os operadores de comparação, você vai utilizar quais são eles. Você está comparando uma coisa com a outra. Eu vou te mostrar aqui na fórmula primeiro como que você faz isso. Então, começa de novo com o igual. E geralmente, uma das fórmulas que você mais usa operadores de comparação é a fórmula condicional, a fórmula C. Então, igual, C, eu chamo a fórmula. Tá vendo que o Excel, ele sempre que você digita uma fórmula, ele já vai trazer todas que começam com o que você digitou. Como eu digitei C, todas essas começam com C. E a que eu quero é a primeira, dou um duplo clique nela e ele já abre o parênteses, tá? Eu posso eu mesmo digitar um C e abrir o parênteses e eu comecei a fórmula. Tá vendo que ele vai mostrando em negrito aqui, ó? Tá vendo? O pedaço da fórmula que você precisa colocar agora. Ó, agora eu preciso colocar o teste lógico. E é neste momento onde os operadores de comparação serão aplicados. Por exemplo, eu vou comparar essas duas células aqui, ó. Eu tenho na primeira célula o número 5 e na segunda célula o número 2. Elas são iguais? A gente já sabe que não. 5 é diferente de 2. Então eu vou perguntar se elas são iguais. A2 é igual a este cara aqui, a B2, né? 5 é igual a 2? A gente já sabe que não. Eu vou falar para ele que, ele perguntou, olha, se esse teste lógico, se essa comparação
for verdadeira, ó, qual é o valor se verdadeiro? Então, se for verdadeiro, eu vou pedir para ele me escrever aqui verdadeiro. Escreva para mim verdadeiro. Sempre que eu quero que ele escreva alguma coisa, é importantíssimo colocar o aspas aqui, ó, tá vendo? É assim que ele vai diferir que isso é um texto, perfeito? Então, escreva verdadeiro. Ponto e vírgula, sempre o ponto e vírgula para ir para o próximo pedaço da forma. Ó, eu tiro o ponto e vírgula, ele entende que eu estou na parte de valor se verdadeiro. Coloco o ponto e vírgula, já fui para a próxima etapa da forma. Então, ou isto ou falso. E fecho o meu parênteses. Terminei a minha forma. Então, 5 é igual a 2? Não, é falso. Se eu pôr o número 2 aqui, ó, verdadeiro. Perfeito? Então, como que eu tive que usar aqui? Eu tive que usar, então, o operador de comparação, que é esse sinalzinho de igual, ó. Então, quais são eles? Quais são os operadores? Eu vou listar aqui para você. O primeiro operador de comparação é o igual. Se tem o igual, automaticamente nós temos o diferente. E daí nós temos também o maior, né? E o menor também. Então, temos igual e o diferente, o maior e o menor. Então, o maior, ele é o carinha que fica assim, e o menor, ele é este carinha aqui. Então, esses são os principais operadores de comparação. Se um lado da moeda é diferente do outro, se um lado é igual ao outro, se um lado é maior ou se um lado é menor. E esses dois, obviamente, apenas para comparar números, né? Enquanto esses de cima podem comparar também os textos. Beleza? Vamos testar aqui então, ó. Se eu vier aqui perguntar se esses dois caras são diferentes, olha lá, eles são diferentes? Não, eles são iguais. Se eu coloco os 5 que estava antes, sim, eles realmente são diferentes e ele deu o resultado verdadeiro para mim. Será que um lado é maior do que o outro? Ó, A2 é maior do que B2? Se for maior, verdadeiro, se não falso. Nesse caso, a gente sabe que sim, ó, esse 5 é maior do que 2, então resultado verdadeiro. Se for menor, olha lá, resultado falso. Se for igual, resultado falso. Eu só quero que ele seja maior, tá vendo? Verdadeiro. E daí, se eu quiser comparar o menor, eu venho para cá e mudo o sinal. Olha lá, agora ele está comparando algo menor, tá vendo? 5 é menor que 2? Não. 1 é menor que 2? Sim. E se eu quiser comparar este cara aqui, ó, 2 e 2, eu quero dizer se eu tenho que perguntar se ele é maior ou igual, menor ou igual. Então eu coloco primeiro o sinal de maior ou menor e o igual já do lado. A2 é menor ou igual a B2? E ele deu o resultado verdadeiro. O 1 é verdadeiro, ele é menor. O 2 é verdadeiro, ele é igual, mas o 3, a partir do 3, né, ou de 2, qualquer coisa, ele já começa a dar o falso, ele parou de ser. Então aqui nós podemos colocar também o maior igual e o menor igual. E aí nós usamos todos os comparadores, perfeito? Então, esse foi o nosso vídeo aí falando de operadores. Depois nós temos vários vídeos aí falando de outros tantos conceitos do Excel. E até o próximo então. Um forte abraço.